Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, neste exato momento, o que está acontecendo? A gente está indo para a aula de número 18, exatamente, aula de número 18 hoje, e deixa eu até escrever aqui, aula 18. O que a gente vai ver? Quais são as palavras que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver uma forma a gente vai trabalhar com uma forma um pouquinho diferente, pessoal. Como é que vai ser? As duas primeiras palavras a gente já conhece, a gente não conhece ainda. Talvez a gente viu em um que outro exemplo. Mas a última palavra que eu tenho na minha lista de hoje é uma palavra que a gente já utilizou em vários exemplos. E por isso eu vou deixar como seu dever de casa criar 3 frases e colocar nos comentários, tá certo? Aí na próxima aula a gente vai corrigir isso daí. Vamos lá então, pessoal. Quais são as palavras que a gente vai ver hoje então na aula 18? A gente vai ver a palavra sou, a gente vai ver a palavra was e a gente vai ver a palavra we. Qual dessas palavras será que você já conhece? Sou, was ou we? Provavelmente, se você lembra das aulas anteriores, a palavra que a gente mais utilizou em exemplos foi o we, que significa nós. Então esse aqui vai ser o seu dever de casa, tá certo, pessoal? O sou, ele dá intensidade então para as palavras, vai significar tão, tanto ou muito, num sentido que vai dar intensidade. E o was, ele é o nosso famoso era ou estava. A gente vai ver exemplo por exemplo. O tão, por exemplo. Eu estou tão cansado hoje. Eu estou tão cansado hoje. Vou dar uma cola para vocês que vocês vão perceber. Nós estamos cansados hoje. Não vale usar o mesmo exemplo, certo, pessoal? Que a gente vai ver aqui do we, então. O we que significa nós. Aqui temos um exemplo de como a gente vai utilizar, certo? E vou misturar já com o que a gente vai ver na próxima frase. Ele estava cansado ontem. A gente vai ver o estava, não vamos? Então agora o nosso conhecimento, como a gente já está sabendo várias palavras, a gente consegue misturar tudo isso daí que a gente está aprendendo, certo, pessoal? Então, eu estou tão cansado hoje. I am é eu estou. I am, eu estou. Tão, agora a gente vai usar o sou. Tired today. I am so tired today. Eu estou tão cansado hoje. Nós estamos cansados hoje. Provavelmente, pessoal, a frase quase não vai mudar. Eu estou, I am. Nós estamos, a gente fala we are. We are é nós estamos. We are so tired, igual ali em cima agora o resto, ó. So tired today. Isso aí, pessoal. Então, I am so tired, eu estou tão cansado. We are so tired, nós estamos tão cansados. E a última, ele estava. Como a gente vai ver no próximo, o estava é was, era ou estava. Então a gente vai utilizar isso aí agora já, para vocês irem entendendo. Ele é he. Ele estava, he was tired yesterday, que significa ontem. Então, he was tired. Ah, esqueci de colocar o so, né? Ele estava tão cansado ontem. He was so tired yesterday. Então aqui, pessoal, a gente completou o so. He was so tired yesterday. Ele estava
tão cansado ontem. We are so tired today. Nós estamos tão cansados hoje. Aqui eu esqueci de colocar o tão também, né? Nós estamos tão cansados hoje. I am so tired today. Eu estou tão cansado hoje. Então aqui a gente viu o so, que significa tão, bastante. Então eu poderia colocar aqui, ó, ele estava tão cansado. Poderia ser ele estava bastante cansado, tão cansado, muito cansado. A gente está dando uma intensidade nesse cansaço. Da mesma forma, nós estamos tão cansados hoje. Poderia ser nós estamos bem cansados hoje, que daí dá uma intensidade de muito também. E eu estou tão cansado hoje, poderia ser eu estou muito cansado hoje. Entendeu a ideia? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, pessoal, ou escrever aqui nos comentários. Vamos para o was, que significa era ou estava. O was a gente vai utilizar então para os seguintes sujeitos. A gente vai utilizar o was para o I, certo? Que significa eu. I, que significa eu. A gente vai utilizar o was para sujeito, que é o he, ele. Então, ele, nós também utilizamos o was. E o she? A gente também utiliza o was para o she, que é ela. E, por último, a gente utiliza para o it, que it é ele ou ela para coisas. A gente já aprendeu isso, pessoal, mas não tem problema, estamos revisando. Como o nós eu vou deixar para vocês fazerem, eu vou deixar uma palavra, uma frase nova aqui para vocês, certo? Então, eu, I was, então estamos usando o was, que é, vamos colocar em português primeiro. Eu estava trabalhando. Coloquei aqui, eu estava trabalhando. Ele estava estudando. Ela estava correndo. E a última, o it, vamos imaginar que é um cachorro. It, no caso, ele estava latindo. Perfeito, pessoal? Então a gente tem 4 frases aqui. Eu estava trabalhando. Ele estava estudando. Ela estava correndo. Ele estava latindo. Eu vou até alterar, porque como o it significa era ou estava, eu vou alterar o ele. Ele era motorista. Vamos adicionar uma palavra nova. Ele era motorista. Ele era motorista. Perfeito? Vamos para a primeira, então, primeiro exemplo. Eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando, a gente vai utilizar o I was, exatamente. I, que é eu, was, que é era ou estava. Trabalhando, trabalhar é work. E todo ando, que termina na frase, aqui ó, ando, a gente vai colocar um ing no final do verbo. I was working. I was working. Então, primeira, I was working. Perfeito. Ele era motorista. Vamos utilizar o was também. Ele, he. Era, was. Motorista, a driver. Driver significa motorista. Aqui tá, ele era um motorista, só para você entender. Então, o que é o a, que a gente já viu também. Ele era um motorista. Não faz muita diferença. No português faz a gente falar ele era motorista. Opa, no inglês. Ele era um motorista, no português não faz diferença. Mas no inglês a gente vai falar sempre he was a driver. Muitas vezes até, principalmente na Inglaterra,
O A se fala nos Estados Unidos e na Inglaterra se fala mais A. Só pela questão assim de cultura para vocês entenderem a diferença entre um sotaque e o outro, certo, pessoal? Ela estava correndo. Ela, vocês lembram como se fala? Ela é she. Estava, was. Correndo, running. Perfeito, she was running. E latir é bark. Latir é bark. Então, como a gente vai falar ele estava latindo, a gente vai colocar como it was e latir que é bark. Barking. Então, percebem que o latindo também, ando, endo, indo, a gente coloca o ing no inglês, certo? O we, pessoal, vou deixar para vocês porque a gente já viu vários exemplos. Vocês podem revisar as aulas passadas e entender um pouco da ideia. Na próxima aula, então, eu vou começar a aula corrigindo alguns exemplos dos comentários, das frases que me mandaram, para vocês perceberem como utilizar o we, certo? Tanto como você, como seus colegas. Então, crie as frases com we, crie 3 frases com as palavras que vocês já conheceram, com as palavras que vocês já viram até agora e coloquem nos comentários aqui deste vídeo que na próxima aula eu vou fazer a correção dizendo o que está certo e o que está errado. Não se preocupem, não tenham medo de errar, porque errar ajuda muito a aprender. Vocês vão perceber o que vocês estavam pensando errado e o que vocês podem fazer para corrigir e melhorar. Então, é muito melhor vocês tentarem e errarem e aprenderem como fazer certo do que eu sempre dizer o que é para fazer certo, que aí vocês dificilmente vão perder o medo de tentar, certo? Então, eu aguardo os comentários de vocês, aguardo as frases prontas. Um abraço e até a próxima aula.